Sou o Luan Matheus, está começando agora o... Sou o Luan Matheus e este é o Papo Reto. Um assunto que a galera está sempre debatendo é essa questão de níveis profissionais. Será que eu já sou sênior, especialista, ainda sou júnior? E quais são os parâmetros para medir, né, esse nível de senioridade minha, né, da minha profissão? Então eu resolvi trazer essa reflexão por aqui hoje. Mas antes da gente continuar esse papo reto, eu tenho um recado para vocês sobre o curso de UX Design da Cubus Academy. Ele é dividido totalmente em módulos e que aborda conceitos de Design Thinking, UX Research, arquitetura de informação, Figma, que é a ferramenta de protótipo hoje mais usada do mercado e queridinha aí por vários designers. E além desses assuntos técnicos e muitos outros que esse curso aborda, pois são mais de 64 horas de aulas, ele também possui um módulo inteiro sobre soft skills, que são as nossas habilidades comportamentais, que eu sempre comento aqui no papo como elas são importantes em nossa jornada profissional. Então já clica no link que está na descrição deste episódio e aproveita esse curso completo de UX Design da Cubus Academy. Tem um meme muito bacana que eu acho super divertido, né? E o meme é para isso, que fala sobre essas questões de níveis profissionais. Que ele fala sobre a diferença entre júnior, pleno e sênior. E nesse meme é bacana porque traz o seguinte. Ele fala assim: bom, se os outros ficam putos com o que você faz, você é júnior. Se ninguém fica puto com o que você faz, você é pleno. E se você fica puto com o que os outros fazem, você é sênior. E eu acho esse meme engraçado por conta que, por mais que é um meme, ele reflete um pouco a questão aí da realidade, né? Mas eu queria trazer um ponto importante com relação a isso, porque também tem o seguinte: cada empresa, né, cada negócio ali vai ter a sua particularidade do que é ser júnior, o que é ser pleno e o que é ser sênior. Até porque cada empresa tem as suas particularidades daquilo que ela oferece. Então, às vezes, numa empresa X, um júnior vai precisar saber mais ou ter conhecimentos diferentes de um júnior da empresa Y. Então, ficar preso e atrelado a esses níveis profissionais ou querer ficar correndo atrás só dos níveis profissionais e não do conhecimento em si, eu acho uma armadilha, uma cilada, uma coisa não muito bacana para nossa carreira profissional. Então eu aconselho sempre a gente não ficar correndo atrás dos níveis profissionais. Hoje em dia o pessoal tem uma ânsia muito grande em querer logo já começar na carreira, e de júnior querer para pleno, de pleno querer para sênior, de sênior querer ser especialista. E, existem vários níveis profissionais, né? E às vezes a gente até esquece que existe ali a questão da pessoa ser estagiária, depois ser trainee, depois júnior, depois pleno, depois sênior, depois especialista. E aí por aí vai, né? E não para. Depois tem diretor, CTO, CEO e aí com isso eu até lembro de uma frase do Clóvis de Barros Filhos, que ele comenta sobre CEO, CFO, e ele vai criando um monte de outros cargos que existem dentro das empresas ali, tipo, onde as pessoas ficam correndo sempre atrás disso e disso e mais isso, né? E vão vendo só a vida passar e esquecem de viver a vida presente ali no momento. E aí, com relação a isso, a trainee, eu lembro da minha carreira em certo momento, foi em 2010, quando eu já trabalhava com design desde 2005, então já fazia uns 5 anos que eu trabalhava com design, e eu recebi uma proposta para sair da empresa que eu estava, para ir para uma outra empresa. Na época, ali em 2010, eu acho que eu ganhava em torno de um salário mínimo, se eu não me engano, eram R$600, e aí depois vocês dão uma googlada aí para ver qual era o valor do salário mínimo em 2010, eu ganhava mais ou menos aí, uns R$600, por aí. E quando eu recebi uma proposta para ir para uma outra empresa para ganhar R$1.000. Só que era em outra cidade, então eu também teria ali a questão do custo de transporte, mas depois eu vi que, na verdade, eles pagariam o transporte para mim e tudo mais, né? Então não teria custo, mas eu teria que acordar mais cedo, chegar em casa mais tarde, e eu ganharia quase que o dobro do que eu estava ganhando. Só que eu fui contratado como
E olha que louco, eu ainda fui como designer, mas na minha carteira profissional estava como programador trainee. E eu já trabalhava com design há 5 anos. E eu não fiquei preso à questão da nomenclatura e nem à questão do nível profissional que estavam me colocando, porque eu vi uma oportunidade com relação a ganhar conhecimento para onde eu estava indo. Então eu analisei onde eu estava numa empresa que era menor aqui da minha cidade, José Bonifácio, e não trabalhar numa empresa que era estava abrindo uma filial da empresa de São Paulo, aqui na cidade vizinha São José do Rio Preto. E aí eu falei, olha que bacana, eu vou trabalhar com pessoas que têm uma capacidade profissional maior que a minha, mais experiência do que eu, então eu vou aprender mais coisas indo para lá. E como eu tô falando aqui para vocês, eu não fiquei preso a essa questão de mas eu vou para lá como trainee, eu já trabalho com design há 5 anos. Não, eu quero ir para lá como pleno. Eu não quero aceitar como trainee. E trainee, galera, é antes do júnior. Se a gente colocar ali, né, os níveis que existem, começa estagiário, trainee, júnior, pleno, sênior e assim por diante. Então eu estava indo para trabalhar como programador trainee. E na verdade eu estava indo trabalhar como designer e também colocar a mão em algumas coisas de código ali, porque eu também sabia programação, mas eu fui contratado para também atuar como designer ali para a empresa que eu fui, que me chamaram. E como eu tô falando, não fiquei preso a essa questão de trainee, porque era um salário maior, quase o dobro. E a oportunidade de conhecimento que eu ia ter ali, e que na verdade eu tive e aprendi muito quando eu trabalhei nessa outra empresa, foi gigantesca, sabe? Então, como eu tava falando, tem empresas que vão colocar que júnior vai precisar de certas habilidades, tem empresas que às vezes essas certas habilidades, para outra empresa aquilo já vai ser pleno. Sabe? Então, eu acredito que ficar preso a esses níveis profissionais pode nos limitar bastante. Então, o que é bacana? Observar qual é o valor que a gente está gerando como profissional que a gente está no momento, ou é o conhecimento que a gente sabe no momento, sabe? O que a gente está gerando de valor para a empresa que a gente trabalha e o que a gente está aprendendo aonde a gente está trabalhando, sabe? Eu acho que é muito bacana analisar as experiências que a gente vai tendo no local de trabalho que a gente está e ver o que a gente está conseguindo absorver de conhecimento, que é uma parada que a gente vai levar pro resto da vida e que ninguém rouba da gente, a não ser que a gente adquira aí, Deus me livre, Alzheimer para esquecer das coisas. Fora isso, eu acredito que ainda não existe nenhum chip que vem, coloca na gente e ranque da gente o conhecimento que a gente obtém. Então é bacana a gente analisar isso e não ficar preso a essa questão do nível profissional e querer ter essa ansiedade de chegar logo a ser especialista, a ser já diretor e... Calma, a gente vai chegar lá, trabalhando, executando, fazendo um bom trabalho, mas o nível profissional, como eu tô falando, depende muito de cada empresa. Então, às vezes, numa empresa que é menor, uma pessoa que sabe muito, ela pode ser um especialista para aquela empresa menorzinha. Só que às vezes ela vai para uma empresa muito maior e ela vai ser pleno ou sênior, porque a régua de conhecimento daquela outra empresa que é maior é muito gigante, perto de uma empresa que é menor. Então, tá vendo como é complicado a gente ficar preso ou presa a esses níveis profissionais e, na verdade, a gente olhar e ter uma direção em busca do conhecimento, em busca de saber qual é o valor que a gente está gerando onde a gente está trabalhando. E, claro, tem que ter ali os níveis dentro da empresa para poder ter a questão da meritocracia, para a gente ir recebendo o aumento de salário e passando de nível, digamos assim, né, para ter esses ganhos, esses benefícios que cada nível dentro de cada empresa oferece e tudo mais. Isso tem que ter, que fica mais fácil e facilita a forma de organização das empresas. Mas a gente não pode, pelo menos essa é a minha visão, né, a minha reflexão e a minha opinião a respeito desse assunto, ficar preso nesses níveis. Porque como eu trouxe aqui para vocês essa experiência que eu tive de ter trocado lá em 2010, eu estava ganhando por volta de R$600 e fui para ganhar R$1.000, mas eu fui para trainee, e eu já trabalhava como designer há 5 anos e eu não me importei com isso, sabe? Eu não fiquei preso a essa nomenclatura.
E eu fui atuando como designer e na minha carteira estava como programador trainee. Eu também programava, mas o meu foco não era ficar programando, e sim era focar na questão do design, apesar de colocar a mão em código ali, fazer a parte de front e tudo mais. Também, né? Eu era designer. E eu não fiquei preso a essa questão, tanto do cargo quanto do nível do cargo. Que eu poderia falar, pô, já tenho 5 anos como designer, eu sou sênior. Não. Eu deixei porque era uma grana legal, eu tava ganhando o dobro. E como eu falei, a experiência também que eu estava tendo ali, né, foi muito grande, essa experiência que eu tive nessa empresa. Então, me abriu muitas outras oportunidades, muitas outras portas, que é o que eu acredito que a gente tem que estar olhando e analisando. E não focar apenas no detalhe do nível. Como eu falei, cada empresa vai ter o seu nível, porque cada empresa tem as suas particularidades. Bom, galera, essa foi a reflexão aqui desse papo reto sobre a questão aí dos níveis profissionais. Espero que tenha ajudado você aí de alguma forma, esclarecendo algumas dúvidas, algumas questões. E se você ainda ficou com dúvidas sobre esse tema, pode me mandar mensagem lá no nosso Instagram, @papodeUX, que eu terei o maior prazer em conversar, em discutir um pouco mais sobre esse assunto com você. E se de alguma forma esse projeto Papo de UX está contribuindo e colaborando com você, tem o nosso Pix, que você pode colaborar com a gente também em qualquer valor, que é o pix@papodeux.com.br. Já pega o link desse episódio também e compartilhe com mais pessoas aí, se você gostou desse episódio. Deixe o seu like aí se você está ouvindo pelo Spotify ou por outras plataformas de podcast. É isso aí, valeu e até o próximo Papo Reto.